Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma live do meio-dia. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e hoje 9/11, né? E nós estamos para meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus e vamos ouvir mais um louvor com a nossa amiga Juliane, né? Vamos ouvir a Juliane cantando, louvando o Senhor nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Teu amor por mim. Boa tarde, meu amigo Fabiano. Graça e paz. Deus abençoe Clair, Deus abençoe Lucilane, Deus abençoe a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças. Nós estamos para mais um estudo bíblico que acontece de segunda a sexta ao meio-dia. Seja muito bem-vinda, Clair. É um prazer enorme tê-la aqui conosco, estudando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o Novo Testamento e dentro do Novo Testamento nós estamos estudando em blocos. Nós estamos estudando, desde a semana passada, 3 coisas que, se não tratadas devidamente, podem nos destruir. E nós vimos que é a disciplina negligenciada, ou seja, uma das questões de no Brasil nós estarmos tão assim é porque está tudo liberado,
não há disciplina, o filho não é disciplinado, o malfeitor não é disciplinado, e disciplinado não tem o sentido de punir apenas, mas de corrigir. E dentro das igrejas as pessoas erram à vontade sem serem corrigidas, sem serem disciplinadas. Então nós vimos que a ausência da disciplina, ela traz danos terríveis. Nós vimos isso na quinta-feira, estudando a carta de Paulo aos Coríntios. Nós vimos na sexta-feira que o testemunho abafado, que a falta de exemplo, que quem devia dar exemplo, não dando exemplo, traz grande prejuízo a nós, aqueles que nos cercam, a sociedade e a comunidade da fé na qual nós estamos inseridos. E hoje nós vamos ver o último, que é o pecado justificado. Então, das três coisas, nós vimos já duas. Nós já vimos a disciplina negligenciada. Então, o que acontece? Quando você vê um filho fazendo coisas erradas e você não corrige, você está criando um monstro. Quando nós temos numa sociedade políticos corruptos que não são corrigidos, nós temos uma sociedade sem saúde, sem escola, sem emprego. Quando nós temos numa igreja membros, não existe a palavra membra, é membros. Membros que adulteram, membros que roubam, membros que mentem, e que eles não são corrigidos, e esse mal se perpetua, então a sociedade caminha para a descrença, caminha para a falta de fé em Deus. Nós vimos a questão do testemunho abafado. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Quando um pai não é testemunho, não é exemplo, quando uma mãe não é exemplo, quando um cristão não é exemplo, quando um político não é exemplo, quando um funcionário não é exemplo, então nós temos a liberdade. O ser humano se julga na liberdade de cada um praticar o mal, porque falta-lhes referência. E hoje nós vamos ver a última coisa que, se não tratada, pode destruir, que é a questão do pecado justificado. Quando a gente fala em pecado hoje em dia, a palavra pecado é um termo assim indigesto, porque nós não queremos dizer que nós somos pecadores. Então nós vamos ler capítulo 6, versículo 12 de primeira carta aos Coríntios, para concluirmos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos membros são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um espírito com ele. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em nós,
em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós nos reunimos na Tua presença, ó Deus, para estudarmos a Tua palavra. Fale conosco. Nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a questão do pecado justificado. Todos nós somos pecadores. Não existe um ser humano, com exceção de Jesus Cristo, que não peque. E existe uma divisão na Escritura entre o ato pecaminoso e o estado pecaminoso. O ato pecaminoso todos nós cometemos. Todos os dias nós cometemos atos que nós não deveríamos. Nós dizemos coisas que não deveríamos. Pensamos coisas que não deveríamos. Fazemos coisas que não deveríamos. Mas nos arrependemos, sentimos a consciência pesada, pedimos o perdão a Deus, pedimos que Ele nos mude, pedimos que possamos aprender com aquilo para não fazermos mais. Isso é um ato pecaminoso. Já um estado pecaminoso é quando a pessoa vive, é quando aquilo faz parte do seu dia a dia, do seu cotidiano. Ela adultera todos os dias, ela agride as pessoas todos os dias, ela é violenta todos os dias, ela diz palavrões todos os dias. Então isso é um modo de vida. Ela é pornográfica todos os dias. Então o apóstolo Paulo agora, ele fundou uma igreja numa cidade que era um corredor do mundo antigo chamada Corinto. Estava no Istmo. Era um pedaço de terra que ligava uma ilha ao continente. E por Corinto passava o mundo inteiro da época. Os viajantes, quase que todas as pessoas, eram obrigadas a passarem por Corinto. Então Corinto se tornou um centro comercial, Corinto se tornou um lugar onde você conhecia, sabia de todas as coisas, tanto do Oriente como do Ocidente. Corinto se tornou um lugar para ganhar dinheiro, e Corinto se tornou uma cidade pluralizada, ou seja, com gente de tudo que é lugar. Uma cidade cosmopolita, ou seja, cosmos, mundo, polis, cidade. Uma cidade do mundo, uma cidade onde tinha gente de todo mundo. E nesta cidade tinha algo de particular. Tinha uma acrópole, uma cidade, acron é monte, polis, cidade. Sobre o monte havia uma cidade, que era na verdade um templo para a deusa Diana, para a deusa Afrodite. E esta deusa, que até hoje era a deusa do amor, e havia no santuário dela 1000 sacerdotisas para se prostituírem com os homens que vinham, belas, lindas mulheres. E todas as noites elas desciam a cidade para a prostituição. Então aquela cidade era uma cidade que estava perto de Atenas, e ela era influenciada pela filosofia de Atenas. E dentro da filosofia elas lidavam com a questão do dualismo filosófico. O corpo não serve, o corpo é mau, o espírito é bom. Então Deus não tem nada a ver com esse corpo, Deus só se importa com o espírito. Então os membros de Corinto tinham vindo dessa sociedade onde as pessoas se prostituíam, onde havia roubo, onde havia todo tipo de adoração a todo tipo de Deus, onde no templo havia prostituição, onde no templo havia festas, farras, orgias. Então, essa sociedade permeada de coisas ruins, Paulo implanta uma igreja ali. E Paulo começa
a dizer para aquelas pessoas que chegaram à igreja: todas as coisas me são lícitas. Porque no mundo de Paulo, Paulo é um judeu. Em um mundo judaico, a cultura de Paulo, a cosmologia, sua visão de mundo, aquilo que ele tinha sido ensinado, é que muitas coisas você não podia fazer. Mas quando Paulo conhece a Cristo, ele descobre o que a gente chama de liberdade cristã. Que o cristão é livre para servir a Cristo. Mas essa liberdade cristã, mal compreendida, ela se transforma em libertinagem. Porque liberdade é eu posso, mas só faço o que é correto. Libertinagem é eu não estou nem aí. Se é certo, se é errado, se vai me trazer prejuízo ou não, se me dá prazer, se eu tenho vontade de fazer, então eu faço. Não importam as consequências. Então, as pessoas lá em Corinto, mesmo depois de se tornarem cristãs, elas estavam se prostituindo, adulterando, vivendo como era algo comum na cidade deles. Uma cidade onde havia uma efervescência sexual, onde o pecado da luxúria, e luxúria não tem nada a ver com luxo. Luxúria é só pensar em sexo. Então a cidade de Corinto era muito parecida com as cidades que nós temos hoje no mundo. Nós estamos em um mundo que ele está fervilhando de sexo. Onde você entra nas redes sociais e a coisa está horrível. Né? Onde você vê os filmes e as novelas. Então, nós estamos em uma sociedade que faz um constante apelo para o sexo. Porque você vai ver um comercial de carro com uma mulher de biquíni. Não tem, são coisas assim completamente diferentes. Se fosse pelo menos um comercial de um bug, mas ao apelo sensual. Né? Então nós vivemos em sociedades parecidas com a sociedade de Corinto, onde as pessoas ficavam e onde as prostitutas do mundo inteiro sabiam que em Corinto era um lugar para se ganhar dinheiro. Então, além das 1000, tinha gente do mundo inteiro. E num espaço pequeno, porque Corinto, de uma ponta a outra, dava 9 quilômetros de largura. Então você vai ver que é muita gente num espaço pequeno, gente do mundo todo, gente chegando, gente saindo. Então criou-se um verbo para Corinto chamado de corintianizar. Não tem nada a ver com Corinthians. Corintianizar se tornou um verbo para fazer todo tipo de pecado sexual. Então muita gente que estava na igreja de Corinto estava ainda pulando a cerca, estava ainda se prostituindo, estava ainda cometendo todo tipo de pecado e de perversão sexual. E aí Paulo escreve, porque ele tem informação, ele tem ciência destas coisas. E aí eles justificavam o seu pecado, que é o nosso tema hoje, o pecado justificado. Eles pegaram a palavra de Paulo. Paulo dizia: todas as coisas me são lícitas. Então eles pegaram as palavras de Paulo e diziam: tudo me é lícito. Não tem nada errado. Eles eram antinomianos, ou seja, anti e nomos. Anti é contra e nomos lei. Então o antinomismo significa uma pessoa que não tem mais leis.
Então Paulo tinha vindo de um mundo cheio de leis, descobriu a liberdade cristã, e um judeu ultra-ortodoxo, que era Paulo, Deus chama para pregar para pagãos, para gente que não tem lei. E Deus revela a esse Paulo que a liberdade cristã, que em Cristo nós somos livres, mas não livres para pecar. E aí Paulo vai falar para o mundo sobre a liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E aí ele vai falar da graça de Deus. E muita gente pega esta graça e, como Binhoff diz, transforma numa graça barata. Então o que acontece? Agora os cristãos de Corinto estão abusando dessa graça. Estão abusando dessa, todas as coisas me são lícitas, eles torceram. E aí eles estão saindo com as prostitutas, eles estão traindo as esposas, eles estão vendo, se naquela época tivesse celular, eles estavam sempre nos sites pornográficos. Então eles estavam cheios de pornografia. E aí, quando você indagava, eles diziam assim, não, todas as coisas me são lícitas. Tudo é correto. Não tem nada errado. Não, essa história de erro, de pecado, não existe. Você vai ver que o que a nossa sociedade diz não tem nada de novo. É uma sociedade que se orgulha, que se jacta, que se ufana de ter tanto conhecimento, de ter evoluído tanto e comete os mesmos erros de tanta gente que cometeu no passado. Então eles diziam, não há pecado. Todas as coisas me são lícitas. Eu ouvi o próprio apóstolo Paulo dizer, todas as coisas me são lícitas. E aí isso se tornou o slogan deles. Todas as coisas me são lícitas. E aí Paulo vai corrigir essa visão errada, distorcida, mal compreendida da sua palavra. Ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aí ele já vai dizer que tem coisas que, apesar de serem lícitas, não convêm. Existem coisas que não são pecados, mas que elas não convêm. Então Paulo já começa a colocar limites, a estabelecer regras. Que o cristianismo não é uma religião sem regras, é uma religião sem prisão. É uma religião que tem ética. E que essa ética se traduz numa conduta ideal. E aí ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Aí ele repete, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Porque no momento em que algo me domina, já deixou de ser lícito. Já deixou de ser correto. Já deixou de ser bom. Eu já deixei de ser livre. A minha liberdade, Paulo está dizendo, olha, vocês entenderam errado. Vocês cometeram um equívoco. Que equívoco foi? Vocês se acham tão livres que se tornaram escravos. A liberdade mal compreendida pode nos tornar escravos. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Porque no momento em que uma coisa me domina e que eu me torno escravo dela, ela já deixou de ser benéfica.
E aquele povo agora não dominava mais seus desejos sexuais, eles eram dominados pelos desejos sexuais. Porque ter desejo sexual é maravilhoso. Sexo é uma coisa maravilhosa, faz parte da procriação. Sem ele, a raça humana se extinguiria. Mas nós não podemos ser escravos do sexo, escravos dos desejos, escravos das paixões. Ter paixão, ter desejo é normal. Ser dominado, escravizado, e sempre que o desejo bater, nós batermos continência e dizermos sim, Senhor, já não é mais liberdade. Então Paulo chega para os coríntios e diz: vocês nem perceberam que devagar os desejos de vocês foram sendo satisfeitos, preenchidos, e eles foram se assenhoreando de vocês, eles foram se tornando senhores de vocês, eles foram escravizando vocês, e vocês hoje não conseguem mais passar uma noite sem pensar em luxúria. E vocês hoje estão entupidos de pornografia, e porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E vocês hoje não veem a hora de escurecer para verem as prostitutas saírem. E vocês hoje, ao invés de se arrependerem, estão justificando o pecado de vocês. Pegando palavras que eu disse, tiradas do seu contexto, e dizendo que tudo é lícito, que não há mais pecado, que o importante é ser feliz. É isso que a nossa sociedade diz. Se você assistir qualquer programa de auditório, você vai ver os pensadores dizendo: não, siga o seu coração. E muita gente, até nos arraiais ditos evangélicos, dizem siga o seu coração, mas eles... eu não sei que tipo de livro esse povo está lendo. Porque a Bíblia diz: enganoso é o coração e corrupto, quem o pode compreender? É enganoso. Nosso coração, depois da queda, ele tem paixões. Né? Quanta gente não é escrava de paixões, não é de amor. Quanta gente está escravizada, sofre amando alguém que não a ama. Amou tanto, namorou tanto, que hoje não consegue mais viver com uma pessoa só. Usou tanto tipo de droga que hoje não consegue mais parar. Como eu já vi atrizes, pessoas que têm coragem de dizer que se tornaram viciadas em sexo, que saíam à noite para procurar parceiros. Eu vi uma atriz, ouvi e vi ela dizendo isso, que sofreu muito, que teve que fazer tratamento, porque ela saía à noite procurando qualquer um, se arriscando a morrer, a pegar doença. Mas ela já era escrava sexual. E quantas moças, quantos homens, quantos pais de família não estão escravos da pornografia, não estão escravos da prostituição, não conseguem mais viver sem entrar na internet para ver pornografia. Quanta gente que não pensa em sexo direto. Quanta gente que não está, como Paulo diz, abrasado. Quanta gente que não sai com prostitutas. Quanta gente que tão nova, tão bela, tão bonita, não está se vendendo, não está se deixando levar, não está escravizada. E aí as pessoas acham que não tem mais pecado, que isso
Não existe. Chega, dói no coração da gente. E quando você vai falar em pecado, dá um vixe, assim. Porque, como Corinto, não, parece que pecado foi banido. E eles dizem tudo me é lícito. Então hoje nós estamos numa sociedade igual a de Corinto. Uma sociedade do vale tudo. Principalmente na área sexual. É do vale tudo. Onde até alguns pastores dizem entre quatro paredes, vale tudo. Estão pastores que estão aí na mídia. Então, são coisas, são ideias que estão invadindo as igrejas, os arraiais cristãos, e que estão trazendo destruição para muitas vidas. Quantos lares não foram destruídos por traição? Quantos lares não foram destruídos por adultério? Quantas crianças não foram colocadas no mundo por sexo irresponsável? Quantas crianças não morreram antes de nascer porque gente tentou satisfazer seus desejos? Nós estamos numa sociedade do vale tudo, e aí o mais fraco, que é o bebê, o inocente, ele, se nasce, é jogado fora muitas vezes. É jogado num saco, é colocado na porta de alguém. Quando é colocado na porta de alguém, ainda é um mal menor, mas não é um mal justificado. Porque as pessoas querem sexo, mas não querem a consequência do sexo, que é o bebê. E aí, Paulo diz, eu não me deixarei dominar. Então, quando eu e você somos dominados, nós já não somos, nós já perdemos o que há de mais belo. Nós já perdemos o que há de mais sublime, que é a liberdade. Por isso ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque tudo que te domina, tudo que me domina, já deixou de ser algo que eu utilizo para ser algo que me utiliza. Já se tornou meu senhor e não meu servo. Já se tornou meu dono, já não é mais meu. Já tiraniza a minha vida. Eu já vivo em função daquilo. E nós vivemos numa sociedade onde parece que tudo gira em torno do sexo. Tudo gira em torno do sexo. E sexo não é bom. Sexo é maravilhoso. Mas o sexo é maravilhoso quando é feito em paz. Sexo por sexo é bruto, é animal. Sexo para satisfazer desejos, até o animal faz. Mas sexo é para ser a expressão última de um grande amor. Anote aí. Sexo é a expressão última de um grande amor. Aí sim, é feito em paz, é feito com amor, é feito dentro do casamento. E aí é maravilhoso. Por quê? Porque a expressão, porque você está com alguém que você ama. Porque você está com a sua mente em paz. Porque você não vai fazer hoje e amanhã se arrepender. Tem tanta gente que enlouquece, fica abrasado, e aí faz, e no outro dia aquele prazer se transforma numa dor. Porque nós vivemos num mundo que
que diz igual às pessoas de Paulo, todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer o que eu bem quiser, eu posso fazer o que me der na telha. E aí Paulo disse, não é assim. Eu e você podemos todas as coisas, mas nós não devemos e não faremos, e com a graça de Deus não faremos aquilo que nos escraviza, aquilo que vai nos trazer uma dor maior. E ele diz, não me deixarei dominar por nenhum. Que nada neste mundo venha dominar a nossa vida. Aí o apóstolo Paulo continua para a segunda. Ele agora vai citar o argumento do povo de Corinto. Eles eram oriundos da filosofia, gostavam de filosofia. Então, eles prepararam um argumento para justificar sua vida sexual desregrada, pervertida. E aí eles disseram, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Qual era a justificativa? Eles disseram assim, os alimentos foram feitos por Deus para irem parar no nosso estômago, para servirem de alimento para nossas vidas, para servir. Os alimentos servem para saciar a nossa fome. Então, o lugar do alimento é no nosso estômago. Um foi feito para o outro. Então, a conclusão que eles diziam desse raciocínio era a seguinte: assim como o alimento foi feito para ir parar no estômago, o corpo foi feito para o sexo. Então eles diziam, olha, acompanhe comigo. Como diz o locutor, acompanhe comigo no replay. Eles diziam o seguinte, o alimento Deus criou, e onde vai parar esse alimento? No nosso estômago. Então eles diziam, sabe por que a gente peca à vontade? Sabe por que a gente faz sexo aí à vontade com qualquer uma? Com qualquer um? Sabe por quê? Porque esse corpo é mau. Eles tinham trazido isso lá da filosofia grega. O chamado dualismo filosófico. O corpo é mau, o espírito é bom. E eles disseram o seguinte, esse corpo foi feito para ter sexo com qualquer um. Com qualquer um. Assim como o alimento foi feito para o estômago, o corpo foi feito para o sexo. Então, quando você ia conversar com eles, eles diziam, olha, rapaz, a gente tem que fazer mesmo. É a lógica. O alimento foi feito para o estômago para os alimentos, e ele diz, olha, Deus criou o corpo para o sexo, e o sexo para o corpo. Isso eles diziam para justificar. Porque ao invés de se arrependerem, ao invés de reconhecerem o estado lastimável em que estavam, eles organizaram ideias para justificarem seus erros. Igual à nossa sociedade, que ao invés de se arrepender, de mudar, de repensar, de usar a razão, de usar o bom senso, usa de argumentos para continuar, para perpetuar o pecado, para viverem no erro. Ele diz assim, ora, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Aí Paulo diz, é assim que vocês imaginam? Aí Paulo citou o que eles dizem, Paulo continua. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Paulo diz, o que vocês não sabem é que tanto o estômago
quanto ao alimento, vão perecer. Vocês estão usando a lógica, então eu vou usar a lógica. Vocês dizem que o corpo, o alimento é para o estômago, e o estômago para os alimentos. Aí vocês tiraram a conclusão de que o corpo foi feito para o sexo e o sexo para o corpo. Essa é a lógica de vocês. Por isso vocês justificam a vida de vocês, estarem saindo com as prostitutas, de estarem traindo as esposas, de estarem traindo os esposos, de estarem tendo sexo antes do casamento, de estarem fazendo todo tipo de luxúria. Se vocês dizem assim. Paulo diz, seguindo o raciocínio de vocês, Deus vai aniquilar tanto ou seja, o estômago, como os outros, os alimentos. Paulo disse, nós vamos agora, se vocês querem lógica, então vamos usar a lógica. Né? Ele diz, primeiro, com a morte, você nem tem mais estômago, nem precisa de alimento. Segundo, no céu, você nem vai ter estômago, nem vai ter alimento. E aí ele quebrou as pernas, quebrou o argumento. Quebrou o argumento dos coríntios, dos libertinos. Porque o argumento é esse. Que um dia nós vamos morrer. E na morte não tem mais desejos. E na morte perecem os desejos. Perece. Na velhice se acabam os desejos. E aí o que acontece? Se eu vivo de desejo, então a minha velhice vai ser uma velhice desgraçada, infeliz, porque eu não tenho mais desejos. Então, o corpo de uma pessoa que começa a declinar depois dos 30 anos, então nós temos brevidade. Porque não tem mais a mesma intensidade. Então Paulo está dizendo que Deus vai aniquilar tanto um como os outros. Então ele está dizendo que tudo o que vocês estão apostando, todas as fichas, é passageiro. Passa. E passa voando. Ele diz, e como é que vocês vão chegar no céu? Como é que vocês vão gostar do céu? Se no céu não tem isso? Como é que vocês vão ser felizes ao lado de Deus se o prazer de vocês não está em Deus? Se o prazer de vocês está nas sensações, naquilo que arrepia. Se você sente, se você vive um mundo de sensações, de prazeres sensoriais, de prazeres que o seu corpo pode dar, saiba que esse corpo não vai durar para sempre, não vai ter o mesmo vigor para sempre. E aí ele diz, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ele diz, vocês entenderam equivocadamente. E o grande problema é entender a vida de forma equivocada. É ter valores invertidos. Paulo diz o seguinte, olha, vocês disseram que o corpo é para os alimentos. O corpo não é para os alimentos. Deus criou o corpo do ser humano para ele. E não para os alimentos. Para os alimentos, quem vive para se alimentar é bicho. Quem vive para ter só prazer, animal. Então, quando eu e você vivemos apenas para ter prazer, vivemos apenas para saciar as nossas vontades,
Nós não somos diferentes de um animal irracional. Nós estamos vivendo como brutos. Nós estamos à semelhança, não de Deus, mas à imagem e semelhança de um bruto, de um animal. Nós somos animalizados. Quando o pecado é justificado, nós somos animalizados. Você bota um galo num galinheiro e ele sente desejo de gerar outros pintinhos. Ele sai com qualquer galinha do galinheiro. E assim qualquer bicho. Mas eu e você não somos bichos. É o que Deus espera. Eu e você não vivemos apenas para comer. Nós não fomos feitos só para comer, só para ter sexo. Nós não fomos feitos para isso apenas. Paulo diz, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ele diz, vocês cometeram um equívoco errado, horrível. Porque quando eu e você queremos pecar, a gente justifica esse pecado e a gente justifica com um equívoco. A gente pensa, mas não pensa sobre o que pensa. A gente pensa, mas não pensa sobre o que pensa. Se todos nós pensássemos a respeito dos pensamentos que nós temos, das ideias que nós formulamos, nós já teríamos mudado muitas coisas. Você tem o hábito de pensar sobre os seus pensamentos? Você tem o hábito de pensar sobre as ideias que você já formulou? De dizer assim, eu imagino assim, vou colocar isso na balança da minha consciência, vou submeter as minhas crenças, os meus valores, vou julgá-los, vou colocá-los no banco dos réus, vou compará-los com o que diz a Escritura e vou ver se eles suportam. Nós vamos ver que muita coisa vai mudar na nossa vida. Se nós assim o fizermos, nós vamos ver que muitos dos que nós julgávamos ser corretos estão completamente equivocados. E por isso, porque as minhas ideias é o que eu vou viver. Aquilo que eu acredito é o que eu vou viver. Então, se eu não mudar, por isso é que Paulo diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, se não houver uma mudança no entendimento, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Se não há uma mudança no entendimento desse povo aqui, se eles continuam imaginando que o corpo é igual a um bicho, que vê uma manga, pega, que vê um cadáver, come. Como eles agiam, era igual a bicho, mas Paulo diz, olha, vamos inverter as coisas. Vocês não são bichos. A liberdade de vocês não é a liberdade de bicho. Um bicho é um ser amoral. Não tem certo, não tem errado. Mas o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. É um ser moral. Tem certo e tem errado. Tem o que eu devo e o que eu não devo fazer. Tem o que é correto e o que não é correto. Tenho ética. Eu busco uma conduta ideal. Então ele diz, mas o corpo não é para a prostituição. Ele agora começa a negar o que os coríntios afirmaram. Ele diz, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então, quando você é livre, você descobre que o seu corpo não é mais um corpo de um animal, que você não é um bicho que vive para satisfazer a fome, os desejos, as sensações, mas você é alguém que foi criado com um propósito maior. Você é alguém que foi criado
para Deus, para ser a morada de Deus, para ser a habitação de Deus, para ser a expressão dele aqui na terra, para que as pessoas possam olhar para mim, para você, para o meu corpo, para o seu, e ver que nós não somos escravos das sensações, dos prazeres, mas que nós estamos no comando e que Deus está entronizado em nossos corações e que Deus reina e que o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria, a verdadeira liberdade vem quando Ele está no trono, quando Ele ocupa os espaços da nossa alma, quando Ele governa o nosso corpo. O problema é que a gente pensa que Deus está fora da nossa vida sexual. Que sexo é uma coisa tão horrível. Desde que a Igreja Católica interpretou que o pecado original tinha sido Adão e Eva terem sexo, que o sexo ficou visto assim como algo horrível, mal, sujo, imundo, perverso. Mas o sexo em si não é isso. O sexo em si é maravilhoso, desde que seja feito da maneira correta dentro do casamento. Para não nos trazer tribulação, para não prejudicar ninguém, para não magoar ninguém, porque eu não posso ter prazer trazendo dor, tristeza profunda a outra. Porque como é que eu posso ser de Deus se eu estou buscando prazer que vai trazer dor, que vai trazer amargura, que vai trazer destruição para a minha companheira, para o meu companheiro, para os meus filhos, para aquelas pessoas que acreditam em mim, para Deus? Como é que isso pode ser lógico? E aí Paulo diz assim: ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará pelo seu poder. Aí ele fala em ressurreição. Ele diz: com a morte todos os prazeres se acabam, mas com a ressurreição os verdadeiros prazeres vêm. E ele diz: esse Deus que tem poder de ressuscitar, ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará pelo seu poder. Aí ele diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membro de uma meretriz? Eles estavam fazendo perguntas e tirando conclusões. Eles diziam: o alimento não é para o estômago, então o corpo é para o sexo. E Paulo agora vai usar a mesma tática, vai fazer perguntas e vai ter respostas. Ele diz: tomarei, pois. Primeiro ele faz uma assertiva, ele faz uma declaração, ele diz: vossos corpos são membros de Cristo. Ele faz uma pergunta, melhor dizendo: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? É a primeira pergunta. Aí eles diziam: rapaz, sabe de uma coisa? É isso. Porque eles só decoraram o texto que eles queriam. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Tem um monte de gente que só decora aquilo que lhe é conveniente. Diz assim: Jesus nunca condenou ninguém. Ele olhou para a mulher adúltera e disse: eu também não te condeno. Mas eles não lembram que assim que Jesus terminou de dizer isso, Jesus disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse: ninguém me condenou. Ele disse: eu também não te condeno. Agora vá e não peque mais. Está tão pertinho, está ligado. Mas isso não. Esse negócio de não peque mais não nos interessa. Esse negócio de não peque mais não dá ibope. Então é melhor editar, é melhor cortar. Ctrl+C. É melhor cortar.
é melhor dizer assim, eu não te condeno. Esse negócio de não peque mais, a gente não lê, a gente não guarda, mas é o mesmo texto, está ligado. Eu não te condeno, vá e não peque mais. Então, leia o texto todo. Aí Paulo diz assim, não sabeis que vós sois os membros de Cristo? Resposta, sim, sim senhor, nós somos os membros de Cristo. Segunda pergunta, tomarei os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? As pessoas começam assim, espera aí, eu não tinha pensado nisso. Pensar com essa cabeça, está aí uma união que não dá certo, um membro de Cristo junto com uma meretriz. Aí Paulo agora faz uma negação veemente, ele diz assim, não por certo. Ele diz, é claro que eu não faria isso. É claro que você não faria isso. Porque quando a pessoa está dominada, cegada pelo pecado que ela tenta justificar, nós temos que chamá-la à razão. E Paulo agora vai argumentar nesse sentido de abrir os olhos, de desmascarar aquele povo, de fazer a máscara cair, de chamá-los ao bom senso, de chamá-los das trevas para a luz, de lançar luz, fazer um monte de perguntas para levá-los à reflexão. Porque muitas vezes nós não refletimos. Bicho é que não pensa, bicho é animal irracional e nós não somos bicho. E tem muita gente dentro da igreja, muita gente na sociedade, muita gente cristã e não cristã que vive como bicho. Que vive como animal. Que age como um ser irracional, que não usa a razão. E Paulo começa a razoar com eles. E aí as nuvens vão se dissipando. E aí não dá mais para justificar o pecado, porque Paulo diz, vocês vão pegar o corpo de Cristo e vão unir Cristo com uma prostituta. E aí olha o que acontece. Ele diz, porque serão os dois, disse, dois numa só carne. Aí Paulo volta para o que a gente chama na teologia de plano piloto. Antes da queda. Capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis. Quando Deus criou o homem, fez a mulher, trouxe para Adão, estabeleceu a monogamia, que é o desejo, o ideal de Deus. E Deus disse, e o homem disse para a mulher, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E serão os dois uma só carne. Então Paulo agora vai argumentar biblicamente. Já chamou aquele povo para a razão. Agora ele vai argumentar biblicamente. Ele diz, olha, a Bíblia não diz que o homem, quando se casa com a mulher, quando se une a ela, se torna um? Ele diz, é verdade. Paulo diz, pois quando você se une a uma prostituta, você se torna um com ela, não há diferença. Não há diferença. Porque o grande problema, muita gente fala mal das prostitutas. Muita gente fala mal dos homossexuais. Elegeram o pecado da prostituição e do homossexualismo como se fosse o pecado. E aí todo mundo quer atirar pedras. Mas eu já tratei de muitos homossexuais, né, na questão da dependência química, eles dizem, olha, quem muitas vezes procura a gente é um casado. É um homem casado. Um bicho que não tem vergonha na cara.
Então muita gente hoje está se prostituindo, está adulterando, está procurando homossexuais, está procurando prostitutas. Então, se não houvesse gente para procurar esse tipo de serviço, não haveria oferta. Qual é a mulher que ia se sentir tentada a ficar a noite toda num ambiente, num bar, numa balada, numa casa, na rua, se ela soubesse que ninguém viria? Então, apelando para a lógica, quem é que faz esse tipo de serviço? Que chamam de serviço fácil, que não deve ser fácil. De quem é a culpa maior? É da mulher que se vende? Ou de uma multidão de gente que vai comprar? Que vai atrás? De quem é a culpa maior? De um homossexual que fica na esquina? Ou daqueles que param o carro, perguntam quanto é e colocam dentro do carro? E que muitas vezes são cristãos de nome. De quem é a culpa? De uma mulher que caiu na sedução ou de um homem que a seduziu? De um homem que adulterou ou de uma mulher que o seduziu, que sabia que ele era casado? Então nós precisamos parar para pensar. Para dizer assim, rapaz, é tanta gente atrás. Porque se a pessoa coloca um site pornográfico e ninguém olha, ela vai desistir, meu amigo. Mas o problema é que tem milhões de gente. Talvez você seja um dos tais. Você vai cantar aquela, eu também sou um dos tais. E aí você está alimentando. Então nós temos que chamar a razão e dizer assim, meu Deus, quantas vezes eu tenho contribuído para que esse site aqui permaneça? Quantas vezes eu tenho incentivado essa pessoa para que ela diga assim, estou no caminho certo. Então Paulo chega para esses homens e diz o seguinte, vocês não sabem que quem se une se torna uma só carne. Então quem se deita com uma prostituta é prostituto. É a mesma coisa, se nivelou, se igualou, ainda é pior. Porque ela está ali, às vezes, sem conhecer a Deus. E tem muita gente que está lá conhecendo a Deus, sabendo que aquilo é errado, mas escravo dos desejos, escravo dos prazeres. E aí ele diz assim, mas o que se ajunta ao Senhor, é um mesmo Espírito com ele. Ele diz assim, já que vocês querem razão, quem se une a uma prostituta, prostituto é. Então ele está dizendo, é como se depois, é como se você casasse com ela e vocês dois se tornassem iguais. E depois você está na esquina, ou no bordel, ou na boate, e não há diferença nenhuma. E aí ele diz, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Ele diz, o princípio é o mesmo. Se você se une com uma prostituta, você se nivela. Você se torna igual, você se torna um com ela. Se você se une ao Senhor, você se torna um com Deus. Então você vai refletir a imagem de Deus. Paulo diz, vocês querem raciocinar? Então vamos parar para pensar. E que Deus nos faça pensar. Sugiro que você leia um livro do John Stott, Creia Também Pensar. Porque muita gente pensa que a fé exclui
a capacidade de raciocinar, a capacidade de pensar. E quantas vezes nós estamos usando a nossa razão para justificar os nossos pecados, como é o caso aqui. E Paulo usa a razão para nos chamar ao bom senso, para nos trazer de volta, para nos trazer para a luz, para nos tirar das trevas. E aí ele diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ele diz: o corpo é a habitação de Deus. Ele diz: todo pecado que você faz é fora. Não une você a ninguém. Se você mente, não se une a um mentiroso. Mas se você tem sexo com alguém, é algo tão profundo, é algo tão íntimo, que você se torna um com ele. E aí ele diz: o que peca, peca contra o seu próprio corpo. Está danificando, está destruindo aquilo para o qual Deus fez para ser a sua morada. Ele diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Se você ler o texto aí, você vai ver que é uma pergunta, onde Paulo está elencando uma série de perguntas para as quais, que a gente chama na teologia de perguntas de retórica. São perguntas para as quais você já sabe a resposta. Ele diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Qual é a resposta? Sim, verdade. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, ele veio de Deus e nós não somos de nós mesmos. Essa é a resposta. Há muita gente que diz assim: eu peco porque a vida é minha. Não, não é sua. Aí é um equívoco. Está igual ao povo de Corinto. Não, mas o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Eu aborto, eu adultero, eu me prostituo, porque o corpo é meu. Não. O corpo não é seu. Não foi você que criou o corpo. O corpo pertence a Deus. E você não pode fazer com o que é de Deus o que você bem quiser. No dia que você fizer um corpo, você pegar o pó da terra, e aí você soprar nele e ele criar vida, aí você pode fazer com esse corpo que você criou o que você bem quiser. Mas esse corpo que eu tenho, que você tem, não é nosso. Pertence a Deus. Grande problema é esse. Todo mundo diz: não, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. O corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Não é seu. É um grande equívoco pensar que o corpo é seu. O corpo é do Criador. E Paulo diz: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O corpo não é seu, não é sua propriedade. Eu e você não podemos fazer o que quisermos com este corpo, porque ele não é nosso. Isso é um pressuposto errado. Imaginar que o corpo é nosso é um equívoco. É querer continuar justificando o pecado. O corpo é meu, então eu faço com ele o que eu bem quiser. Eu adultero, eu me prostituo, eu aborto, eu faço o que eu bem quiser, porque o corpo é meu e a vida é minha. Nem o corpo é seu, nem a vida é sua. Porque você nunca criou corpo nenhum. E você não pode garantir a vida. Não morra. Se é sua a vida, então não morra. Então veja que quando a gente
justifica pecado, traz uma desgraça. Quanta gente tem justificado seus pecados, pecados. Porque isso é um termo indigesto, pecado. Hoje as pessoas não falam mais em pecado. É ratat no hebraico, hamartia no grego, pecados no latim. Pecado é pecado, pecado, pecado e pecado. Para ver se você se desce, para ver se você engole. Porque não tem, a pessoa está assim, é indigesto. Mas é pecado. Mas o pecado existe. Crendo você ou não, ele existe. E ele diz assim: não sois de vós mesmo. Eu não posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque meu corpo não é meu, não fui eu que criei. Ele pertence a Deus e a Ele que eu vou prestar conta. Aí ele diz assim: porque fostes comprados por bom preço. Porque o meu corpo e o seu é duplamente de Deus. O meu corpo e o seu pertence a Deus por criação e pertence a Deus por redenção. Escute bem, o nosso corpo pertence a Deus de duas maneiras. Pertence a Deus pela criação, porque ele fez o primeiro do pó da terra, soprou nas narinas e o homem tornou-se alma vivente. E o nosso corpo foi comprado do pecado por Jesus Cristo. Ele diz assim: porque fostes comprado por bom preço. Porque agora o meu corpo foi comprado e eu sou propriedade de Jesus Cristo. Ele diz: porque fostes comprados por bom preço. Glorificais, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tanto a minha parte material como a minha parte imaterial, tanto o que eu chamo de vida, como o meu corpo, não são meus. Pertencem a Deus. Então eu não tenho o direito de usá-los para o mal, de abusar deles, de fazer com eles o que eu bem quiser, porque eu vou prestar conta a Deus. Então não justifiquemos o nosso pecado. Então qual é o caminho? Paulo chamou esse povo para a razão. Paulo chamou esse povo para pensar sobre o que pensa. E agora esse povo está descobrindo que não adianta tentar justificar o pecado. Que justificando o pecado nós vamos continuar nele e ele vai nos destruir. Que mais cedo ou mais tarde perde a graça. Se você perguntar a qualquer pessoa que se drogou a vida toda, você vai dizer que no começo era legal. Você vai ouvir. Mas que com o passar do tempo aquilo não era mais. Se você perguntar para alguém que começou na prostituição, no filme pornô, você vai ouvir que ela vai dizer que no começo até que era legal, mas que depois não consegue mais sair, que é explorada, que é usada, objetificada, coisificada. Que é gente que entrou pelo prazer e aquele prazer se transformou em um desprazer, em uma dor, em uma escravidão. Mas hoje Deus nos chama para a liberdade. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Então não justifique mais o seu pecado. Não justifique seu erro. Reconheça seu erro, condene seu erro e peça o perdão de Deus baseado na morte de Jesus Cristo. Peça a Jesus Cristo que perdoe seus pecados e que salve sua alma e que te liberte e que te livre
da libertinagem e que te dê a verdadeira liberdade. Até amanhã. Que Deus abençoe. E hoje à noite nós teremos aula para o Seminário Teológico. Então, se você quer, nós estamos estudando, certo? A doutrina de Cristo. Então, hoje você é meu convidado para estudar sobre Jesus Cristo. Né? Então, 8 horas, nós temos para o Estade. E se você quer se matricular no Estade, você vai ligar para 9203-7604. Ligar não, mandar uma mensagem de zap. E aí nós dizemos como você faz para se matricular. Então, de qualquer lugar do mundo. É terça, quinta, segunda e quarta, segunda. Sempre às 8 da noite, transmissão aqui. Mas você diz, pastor, não posso estudar porque nesse horário eu estou ocupado. Mas fica gravado. E você pode estudar de manhã, de tarde, de noite. Você pode estudar de 20 minutos, de 10 minutos. A aula toda, contanto que você estude. A gente manda o material para você. Então, de qualquer lugar do mundo, se você estiver fora do Brasil, você bota 55, aí bota 85-9203-7604. Eu vou deixar aqui. Então, hoje às 20 horas, se você quer ver como é uma aula, hoje nós estamos na doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não vai perder. Deus te abençoe. Até amanhã. Fique com Deus. Hoje à noite, melhor dizendo, até hoje à noite. E amanhã nós vamos começar outro bloco de 3. Não perca. Amanhã nós vamos começar outro bloco de 3. Então chama os amigos aí, porque nós vamos percorrer o Novo Testamento estudando. Deus abençoe. Fique com Deus.